Em vários momentos da história da vida no nosso planeta, aconteceram extinções em massa que vieram sem aviso nenhum. O que ninguém considera é que talvez essas extinções não tenham acabado com tudo o que pensávamos. No vídeo de hoje, falaremos sobre uma criatura que está na cabeça das pessoas, de alguns povos até os dias de hoje. O nome dessa criatura tem um significado parecido com aquele que domina os barcos. Ela, supostamente, vive na região de confluência entre 3 países, Congo, Zâmbia e Angola. O nome dela na língua local é Congamato e, como dito anteriormente, assombra a cabeça das pessoas até hoje. As lendas e relatos que estão em volta dessa criatura com certeza deixarão seus cabelos em pé. Suas descrições vão de uma criatura alada, sem pelos e gigante até algo parecido com um dinossauro. E isso só diversifica o medo generalizado acerca dessa criatura. E sem mais delongas. Bom dia, boa tarde e boa noite, amigos obscuros. Para dar uma força e aumentar nossa família, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo de tudo na hora. Não se esqueça que temos histórias novas a cada 15 dias, hein? Fique ligado, pois o que não falta são boas histórias, lendas e relatos. O ano era 1909 e um garotinho de apenas 9 anos estava enrolando para cumprir sua tarefa diária. Sair de casa e ir andando até o poço para trazer uma panela cheia de água para sua mãe. Raramente essa criança enrolava para fazer a tarefa, porém algo não estava certo nesse dia. O garoto já deveria ter ido cedo buscar a água, mas nesse dia, o sol já estava se pondo quando ele pegou a panela e finalmente colocou os pés para fora de casa. Sua mãe já estava uma fera, pois ela ia usar aquela mesma panela para cozinhar algo para a janta. Essa mãe, preocupada com seu filho, disse para ele ir bem rápido e tomar muito cuidado com a criatura enorme e alada que rondava a região. A criatura tinha quase 2 metros de altura e sua envergadura poderia chegar em 4 metros. Ela não tinha nenhum pelo no corpo, mas mesmo assim conseguia voar como nenhuma outra. Seu corpo era coberto de um couro supostamente impenetrável e escuro como a noite, embora ficasse com a cor avermelhada nos raios de sol. Todos sempre conheceram essa lenda, que vinha de muitas gerações, sendo respeitada por todas elas. Infelizmente, aquele garoto tinha saído de casa assim que a criatura acordou. Aquele poço ficava a aproximadamente 2 quilômetros da casa onde ele morava. A criança percorria aquele caminho todos os dias e nunca tinha ouvido nada fora do normal. Aquela parecia só mais uma ida ao poço. Porém, quando a criança chegou lá, ela começou a ouvir um bater de asas violentíssimo, se aproximando cada vez mais. Junto com o som chegou um vento muito forte quando bateu na pele dele. Arrepiou todos os pelos de seu corpo. E aquele som só ficava mais alto. Um bater de asas que só poderia ser de algo gigante e que mais parecia um péssimo agouro, ou a própria morte soando para o garoto. Já faziam mais de 2 horas que ele tinha saído e sua mãe já estava morrendo de preocupação. Sendo assim, ela saiu de casa, o poço para ver se achava o garoto. Cada passo parecia uma maratona, e quando ela chegou perto do poço, depois de alguns minutos, só encontrou a panela vazia no chão, em meio a folhas pisoteadas e uma mancha de sangue bem perto da panela. Depois desse acontecido, ninguém daquela vila ou dos arredores dormiu em paz por muito tempo. Ninguém sabia se a criatura as deixaria acordar no outro dia de manhã. Você acabou de presenciar o principal relato sobre Congamato. Nele temos uma pontinha bem pequena acerca do que ele pode fazer a nós. Histórias, lendas e relatos popularmente de todos de que essa história foi contada. Congamato sempre despertou o medo nos países que mencionei acima. Livros e mais livros foram escritos para catalogar o folclore daquele lugar, e essa criatura está em todos eles certamente.
Sua história remonta a muito tempo, mesmo antes de 1909, onde pescadores de subsistência tinham que sair, veio afora até mesmo de madrugada, e em barcos feitos em casa para garantir o alimento de suas famílias. Sempre que eles entravam no barco, recitavam o nome da criatura em forma de mantra ou oração, para que seus barcos não fossem interceptados nem por predadores e nem pela própria criatura alada com fome de carne e sede de sangue. Nenhum caso concreto foi registrado. O número de baixas sem explicação nunca baixou, o que sempre deixou uma pulga atrás da orelha de todos. A imagem da criatura, como dito anteriormente, pode ir de um demônio encouraçado, sem pelos e que voa até um pterodáctilo ou pterossauro que não foi extinto. Muitos exploradores desbravaram as matas da África a fim de achar a criatura. Embora o sucesso nunca tenha chegado, eles nunca desistiram e isso perdura até hoje. Em uma dessas explorações, o líder mostrou a foto de um pterodátilo para os nativos da região, o que fez alguns deles saírem correndo de medo, enquanto outros ficaram paralisados, repetindo o nome Congamato, enquanto apontavam para a mata densa próxima a eles. Na mente das pessoas de lá, essa criatura é tão real quanto um copo d'água, sendo motivo de adoção de medidas cautelares extremamente sérias. Ninguém mais seja comida desse bicho. Na floresta existem inúmeras formas de se prejudicar e até mesmo de perder a vida. Agora imagine uma floresta à noite, com os ventos mais frios e com a luz somente da lua. Enquanto chega o som da morte em seus ouvidos, você não tem lugar para se proteger. Um conselho que eu dou é: nunca saia na floresta à noite sem ter como se proteger, pois o Congamato pode te usar como próxima refeição. Outro conselho: não viaje para nenhum país do antigo continente em conhecer suas lendas, ou pelo menos as lendas do local para onde você vai. Quem avisa amigo é e conte com Horsey para sempre te deixar por dentro dessas lendas e criaturas que podem lhe fazer muito mal. Não esqueça do like, de se inscrever e de ativar o sininho para nunca perder nenhuma novidade. Tenha ótimos sonhos. Essa versão do Jaburu não te encontre até a sua próxima refeição. Que tudo dê certo para nós e até a próxima.